A gente acha que só vale registrar o que é extraordinário, mas sinceramente os livros que mais me marcaram, eles foram escritos sobre dias completamente normais. Eu sou a Bela e neste vídeo eu vou te convencer a escrever sobre a sua vida, mesmo que ela seja um completo marasmo. Mas eu vou te explicar por que ainda assim vale a pena escrever sobre ela. Usando esse microfone porque parece que eu estou falando sobre coisas extremamente importantes. Imagina só, um Instagram que lê diários emprestados de famílias, diários, por exemplo, dos anos 70. E milhares de pessoas acompanham sobre uma vida comum que aconteceu há 50 anos atrás. E agora eu te pergunto, por quê? Uma vida ordinária, normal, simples, ela vale a pena ser registrada. Tem um livro que eu gosto muito que é da Marguerite Duras. Eu não sei se pronuncia assim, mas é assim que eu leio. O nome do livro é O Amante. Se passa na Indochina, onde hoje é o Vietnã. E é um livro... Ele é uma ficção misturada com uma autobiografia da escritora, porque ela passou a infância nesse local. E é um livro tão bonito e tão triste ao mesmo tempo. Ele fala sobre sociedade, fala sobre colonização, fala sobre a solidão. Esse livro conta quando ela era adolescente, se eu não me engano ela tinha 17 anos. Ela conhece um chinês muito rico, de uma família muito rica. E eles começam eles se apaixonam, só que eles têm esses embates, porque parte da família dela, apesar de ele ser muito rico, ele é chinês. Então tinha um problema com racismo mesmo. E já na parte dele, era impensável ele escolher alguém pra casar, porque era a família dele que escolhia alguém que ele deveria se casar. Então tem partes muito tristes, mas não tem nenhum grande acontecimento, sabe? É um livro sobre a vida dela, sobre uma parte da vida dela, e é muito bonito. Tem outra escritora francesa, Annie Ernaux, ela escreveu o livro Os Anos, que também fala sobre a beleza da vida cotidiana. Inclusive ela ganhou o Nobel de Literatura e ela foi muito criticada por isso, por escrever sobre a vida, sobre o dia a dia, e ser premiada por isso. Como pode ela escrever sobre uma coisa tão simples e ainda assim ela ser premiada? Outro livro também que eu acho que me mudou muito foi Os Diários da Silvia Plath. E nesse caso não foi em bom sentido, porque eu lembro que eu li Redoma de Vidro, eu achei interessante, mas tinha uns takes controversos, pra não falar outra coisa. Mas quando eu li os diários dela, eu achei ela simplesmente insuportável. Eu nem cheguei a terminar o diário dela, porque eu já tava achando intragável onde eu tava. Mas você pensa no privilégio de os seus escritos durarem tanto tempo, sabe? Os escritos sobre a sua vida cotidiana, que as pessoas daqui a anos, elas conseguem decidir se elas gostam ou não de você por aquilo que você escreve. Eu acho isso muito legal. O Instagram que eu estava comentando é o Instagram Diário Antigo, que é feito pela Jamile. E ela realmente lê diários reais de pessoas reais. Esse que ela tá lendo agora foi emprestado por uma família. E é muito legal você acompanhar o dia a dia de uma pessoa descobrindo, sabe, lendo junto as coisas que ela fazia durante o dia, as preferências dela. É muito legal você ter essa conexão com uma pessoa que viveu há tanto tempo. Você já sabe. Se a escrivaninha abre, alguém de 1971 fala. Esse é o antigo diário de Maria Cristina. Recebi a missão da família dela de contar a história e manter a sua memória viva. Nesse diário, ela tem 16 anos. Só com a sua escrita eu já aprendi tanta coisa. Sabia que os tamancos que estavam na moda tinham pregos virados para cima? E que antigamente existia a fotonovela, que era basicamente novela em quadrinho. É uma romântica incurável. E todo lugar que ela escreveu sobre o ex-namorado dela, ela riscou. Me acompanhe para desvendar a próxima página. Acho que você percebe no final das contas que nós não somos tão diferentes. Você consegue ver nos pequenos detalhes, na rotina, como muitas vezes uma pessoa que viveu há tanto tempo atrás, não tanto tempo assim, pelo menos 5 décadas, como a vida dela, como a vida de vocês talvez parece, ou os anseios, as ansiedades, como isso não muda. O que é isso que nos faz serem seres humanos, sabe? É muito, muito interessante. E tem mais uma indicação, que é o livro História de uma Alma, que foi escrito por uma santa, Santa Teresinha. E ele foi escrito por ordem de uma irmã superiora quando ela estava doente. E ele não foi escrito com a intenção de ser publicado. Mas ele virou, em pouco tempo, um dos livros religiosos mais vendidos de todo o mundo. É um livro sobre a vida dela, sobre o tempo antes de entrar no convento e o tempo depois. Ela morreu muito cedo, com 24 anos. Ela entrou no convento com 15 anos, em clausura,
e viver até os 24 anos, então é realmente uma vida curta, é uma vida sem grandes acontecimentos. Que a pequena via é exatamente o que ela defende. A ideia de que os menores atos no cotidiano, se feitos com amor e atenção, eles têm um valor enorme. Então, exatamente esses pequenos atos que fazem a nossa vida valer a pena. A nossa vida é feita desses pequenos atos, dessas coisinhas cotidianas que a gente faz dia após dia, que às vezes a gente não dá tanto valor. Mas a nossa vida tá nisso. Eu gosto muito também de alguns animes que nós chamamos de Slice of Life, que são animes que geralmente não têm grandes acontecimentos, que eles são realmente pequenos trechos da vida que mostram essa beleza no cotidiano. E agora vamos com a parte prática, como nós podemos pôr em prática essa coisa de ver beleza na nossa vida, de escrever sobre a nossa vida ordinária. Primeiro de tudo, manter um diário. Mas você vai escrever um diário sem pensar em leitores, você vai escrever um diário sem pensar em gramática, em estilo, você só vai escrever o que vier na sua mente. Se você quiser escrever sobre o seu dia, se você quiser escrever sobre algum acontecimento específico, você só vai escolher um caderno bonito, um caderno do seu agrado e escrever, sem pensar muito. Geralmente eu gosto de pensar o que o meu eu daqui a 30 anos gostaria de ler. Se eu gostaria de ler eu narrando um dia, sabe? Narrando grandes acontecimentos. Eu sempre penso assim, o que eu gostaria de ler futuramente. Por isso que eu acho que o valor, a gente não tem que pensar no valor literário, mas sim no valor de registrar essa nossa vida, esses momentos. A gente até conseguir existir com mais consciência. E quando a gente vê a beleza no ordinário, um dia completamente comum, ele vira algo quando a gente escreve no papel. Além disso, eu indicaria também ler diários de pessoas já falecidas ou diários publicados de pessoas verdadeiras, de verdade. Por exemplo, os diários do Franz Kafka são bem interessantes de ler. A Joan Didion, eu não sei se tem algum diário especificamente publicado dela, mas ela escreve muito sobre a própria vida dela. A Lucy Berlin, ou Lucy Berlin, ela não tem... Eu acho que ela também não tem diários publicados, mas ela escreve muita ficção baseada na vida dela e ela tem alguns contos incríveis. E se você for mais pro lado literário da coisa mesmo, é muito interessante você começar a escrever autoficção, transformar a sua vida em ficção como se ela fosse realmente uma história para outras pessoas lerem. É interessante também. Enfim, o vídeo é sobre isso. Não sei se convencer você a começar a escrever, mas eu espero que sim. Espero que você pense com carinho nessa possibilidade. Talvez tirar 15 minutos por dia, ou, sei lá, uma vez por semana, para escrever sobre a sua semana. Eu acho que faz muito bem pro cérebro escrever trabalhos manuais no geral, e principalmente escrever, porque a gente vive numa época que a gente escreve muito pouco à mão, né? Então é interessante fazer esse tipo de coisa. Enfim, é isso. Se você gostou das indicações, eu fico muito feliz. Se você tem mais indicações de autobiografias, de diários publicados, de autoficção, de animes Slice of Life, de santos que gostam de escrever, pode deixar tudo nos comentários, eu vou ficar muito feliz. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.